tarde, alunos, alunas, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Nós vamos continuar com a nossa programação de trabalho. Essa videoaula de hoje, ela tem o tema Antropologia e Educação. Nós vamos começar a fazer a intersecção entre esses dois campos do conhecimento. Vamos começar a tatear essa relação aí entre antropologia e educação. Até então a gente viu alguns conteúdos que deram uma introduzida à discussão sobre a antropologia, né? Uma introdução bem geral, só para vocês se situarem em qual campo em que a antropologia trabalha. E aí, com essa aula de hoje, nós vamos estar fazendo aqui a transição para trazer o debate a respeito dessa interseccionalidade entre o campo da educação e o campo da antropologia. Então, o objetivo dessa aula de hoje é esse, né? A gente começar a fazer essa transição e aí os textos seguintes vão aprofundar um pouco alguns elementos dessa discussão, problematizando alguns aspectos relativos à sociedade brasileira, a imensa diversidade cultural, né, existente na sociedade brasileira. Então, esse texto aqui de hoje, essa discussão de hoje, ela é bem importante. A nossa referência é um artigo publicado pela professora Neuza Maria Mendes Dias Guzmão, chamado Antropologia e Educação, Origens de um Diálogo. O texto, né, é a referência bibliográfica que nós vamos utilizar para passear por essa discussão, para considerar os pontos bem importantes que a professora traz para a gente fazer esse debate que é fundamental. Sobre a autora, a professora Maria Mendes de Guzmão, deixa eu só ver se eu consigo arrumar a tela aqui para vocês verem melhor. Vou colocar um pouquinho maior. Isso. Essa professora que aparece nessa foto aí, uma foto bem de antropóloga mesmo, né, ao lado de uma estátua de uma pessoa negra. Neuza Maria Mendes de Guzmão, ela é da Universidade Estadual de Campinas, a famosa Unicamp, é da Faculdade de Educação, possui graduação em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, Pontífica Universidade Católica, no ano de 73, possui mestrado em Ciências Sociais também pela PUC em 77, doutorado em Ciência Social, Antropologia Social pela Universidade de São Paulo em 90, pós-doutorado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 98-2002, livre docente na área de Antropologia e Educação em 2003, titular na área de Antropologia e Educação, Unicamp em 2009, e aí vai. Então, a professora aí tem uma formação na área das Ciências Sociais, mas atua nesse campo da educação, né? Ela atua na Faculdade de Educação, então é bem interessante porque ela está localizada institucionalmente bem nessa intersecção, né? Ela tem uma formação em Ciências Sociais, na Antropologia, em Ciências Sociais em geral, especialização, né, vamos dizer, em Antropologia, que é o doutorado dela, mas atua com uma pesquisa a respeito de educação. Então ela faz a pesquisa dela sobre a educação a partir do ponto de vista da antropologia, mas falando sobre educação. E aí ela vai para o campo da educação para trazer esse ponto de vista da antropologia para o debate a respeito da educação. Achei isso bem interessante. O artigo foi publicado no caderno SEDES, que é uma revista da Unicamp. São publicações periódicas do Centro de Estudos, Educação e Sociedade, SEDES, de caráter temático, dirigida a profissionais e pesquisadores da área educacional, com o propósito de abordar questões que se colocam como atuais e significativas nos campos de atuação. Então, são editados desde 1980, tem uma tradição já, uma trajetória de mantendo de 3 a 6 novos títulos por ano. Então, é a referência aí do nosso texto de hoje, né? A professora e onde foi publicado o artigo. Ela tem uma vasta obra, a gente selecionou esse artigo aqui, que é para trazer
vamos dizer, o pontapé, né, desse debate para a gente poder considerar aqui em nossa aula de hoje. Para começo de conversa, ela traz a ideia de que a antropologia é a terra prometida da alteridade. Então, eu decidi que a gente começasse por considerar essa categoria de alteridade, né, e que se relaciona diretamente ao métier do antropólogo, né? O antropólogo trata disso. A gente vem colocando isso já em 2 aulas, né? Essa questão de diferença, essa questão do outro. Então, o que seria alteridade? A alteridade é uma categoria, inclusive, que é muito discutida na filosofia e que a antropologia tem uma contribuição muito interessante a dar para esse debate. E como ela começa por essa discussão, eu achei importante a gente considerar aqui para qualificar o modo como vocês entendem o que seria essa discussão da alteridade. Eu peguei aqui uma definição rápida e base da Wikipedia. A Wikipedia tem os seus problemas, mas de maneira geral ela serve para a gente localizar o que nós estamos querendo dizer em relação a esse conceito. Coloca aqui, a alteridade, do latim alteritas, outro. É a concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser humano interage e é interdependente do outro. Assim, como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a existência do eu individual só é permitida mediante um contato com o outro, que visa que, em uma visão expandida, se torna o outro, ou seja, a própria sociedade diferente do indivíduo. Assim, pode também se dizer que a alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal, relação com grupos, família, trabalho, lazer e a relação que temos com os outros, com consideração, identificação e dialogar com o outro. Por fim, alteridade não significa que tenha de haver uma concordância, mas sim uma aceitação de ambas as partes, né? A importância da alteridade numa perspectiva antropológica, quando qualquer pessoa entra em contato com outra de cultura diferente, ela deve entender e compreender essa cultura sem fazer o juízo de valor ou com preconceitos. Assim é possível entender não só a cultura do outro, como também a nossa, de forma mais ampla. A antropologia é conhecida como a ciência da alteridade porque tem como objetivo o estudo do homem, na sua plenitude e dos fenômenos que o envolve. Com um objeto de estudo tão vasto e complexo, é imperativo poder estudar as diferenças entre várias culturas e etnias. Como a alteridade é o estudo das diferenças e o estudo do outro, ela assume um papel essencial na antropologia. A alteridade é importante nas relações sociais, no combate ao racismo e etc. Então, aí uma concepção aí bem geral de alteridade, e eu diria que o que é fundamental, uma coisa que me chama muita atenção nesse debate sobre alteridade, desde o começo, é uma dimensão filosófica desse conceito, em que tem a ver com o que se chama na filosofia de teoria da identidade. E diz que a identidade do eu, vamos dizer assim, nesses termos que a gente está discutindo aqui na antropologia, ela só pode ser melhor compreendida na medida em que esse eu se relaciona com outros. Porque o outro dá exatamente a medida da diferença. E aí quando você se depara com a diferença, é que você vai poder entender melhor como é você, como é o eu. Para dar um exemplo bem básico, eu acho que eu até usei em sala de aula aí com vocês. Se todas as pessoas fossem da etnia caucasiana, né? Vamos dizer, as pessoas, quer dizer, o ser humano não ia ter a dimensão da existência de outras etnias. Então, para saber o que é o caucasiano tem que entrar em relação com a etnia negra, com a etnia indígena, com os povos asiáticos. Então, ela se depara com os outros e com o outro ela passa a entender que ela existe, que ela tem uma especificidade, né, em relação à sua existência, né? Meio que se existissem só eus, se fossem todos iguais, se fossem todos homogêneos, né, a gente não teria a dimensão dessa diferença, né, que vai se dando para a constituição da identidade. Então, é bem interessante isso, porque nas culturas é muito o que ocorre hoje, né? A gente está no processo de contato cultural muito forte, né? E esse contato com outros faz nós voltarmos o olhar para a nossa própria cultura. Porque a gente vê o outro, vê a diferença, tem aquelas reações lá que a gente discutiu relacionadas ao etnocentrismo, e isso causa, talvez pelo espanto, né,
a necessidade da gente fazer uma reflexão para dentro de si e olhar para dentro de si, né? Para dentro da nossa cultura. Então é muito interessante. Isso dá muito pano para manga, muita discussão, muita tese, né? Tanto na filosofia quanto na antropologia, né? Que é só para destacar. Aí eu vou usar o mesmo método, destacando alguns pontos do texto em que a professora traz de maneira mais direta o âmbito dessa discussão, dessa relação entre antropologia e educação. Eu achei o texto bem interessante, é bem rico, né? Tem alguns pontos que são bem interessantes para se levantar o debate a respeito da relação entre antropologia e educação, né? São questões bem intrigantes, né? Vamos dizer assim, bem sugestivas, né? Na página 2, por exemplo, ela vai colocar, por exemplo, o pioneirismo do diálogo entre a antropologia e a educação, relatada por Galli, mostra que, já ao final do século XIX, a antropologia tentava compreender uma possível cultura da infância e da adolescência, né? Então, já mesmo lá no final do século XIX, já havia um germe, né, desse debate. Eram temas de suas pesquisas e de seus debates os processos interculturais infantis e os socioeducativos informais, dentro de uma concepção alargada de educação. Antropólogos participavam em processos de revisão curricular e continuaram a participar no transcorrer do presente século nesse e outros movimentos ligados à escola e à educação. Deixa eu só ver como é que está aqui. Tá aparecendo direitinho. Bom, aqui já é interessante, porque vai colocar já um pouco a perspectiva com a qual tanto a antropologia quanto uma disciplina específica, uma área específica da sociologia, que é a sociologia da educação, vai tratar alguns objetos dentro dessa temática, dentro desse campo, né? Por exemplo, a cultura da infância, isso é uma coisa importante, uma coisa que a sociologia, inclusive, discute muito, a cultura da infância, a cultura da adolescência. Existe uma especificidade na produção das estruturas de socialização, né, próprias da infância, próprias da adolescência. É claro que com uma interface com a psicologia, e a psicologia vai ser importantíssima para vocês pedagogos, né, que vão ser pedagogos, para mostrar exatamente essas fases de desenvolvimento, essas fases de maturação, quais são os processos envolvidos, que diz respeito ao processo de amadurecimento, né, da nossa personalidade, da nossa psique individual. Aqui, no ponto de vista da sociologia e da antropologia, ele está mostrando quais são as dimensões estruturantes de um ethos específicos da cultura na fase da infância e da adolescência. Então, é uma discussão que é mais para o âmbito coletivo, né? E isso é importante, são temas importantes. Ele está dizendo aí que desde o século XIX já havia, né, o levantamento dessa temática. Outro tema importante que aparece aqui, que vai ter também muito presente na sociologia da educação, diz respeito ao que ele está chamando aqui de processos interculturais infantis, né, a questão dos contatos, né, entre grupos infantis, entre grupos sociais e tal, essa interação, e também os sistemas educativos informais, e que é uma coisa que é muito importante pontuar, e a sociologia e a antropologia trabalham muito com isso, ao mostrar que, por exemplo, ocorrem processos de socialização, vamos dizer, especificamente educacionais, fora do ambiente escolar, fora do ambiente formal. Então, no próprio espaço da socialização dos indivíduos, vão ocorrer processos de educação, processos pedagógicos, não, mas processos de educação, no sentido de que são sistemas educativos informais. Então, isso é importante para a gente tirar a concepção, vamos dizer, ocidental, de que os processos de educação se dão única e exclusivamente na escola. Então, existem estudos da sociologia que vão mostrar, por exemplo, o papel da socialização infantil, o papel das brincadeiras de bairro, aquela socialização da criançada nas ruas, né? Os amigos que a gente tem, tudo aquilo ali são processos que vão formar aquele indivíduo, né? O indivíduo ele vai internalizar todos aqueles símbolos, aqueles elementos culturais, aquelas gírias, né? Isso vai ficar marcado na trajetória de desenvolvimento do indivíduo. Então, a antropologia e a sociologia trata isso como processos educativos informais, né? Ela está chamando aí de sistemas, né? Mas é para a gente marcar essa pontuação entre processos formais, que são os institucionais, que ocorrem na escola, aí tem uma política pública, tem regras, tem leis e tal, tem todo um aparato,
tanto quanto processos informais, que são esses que não têm regra, não têm lei, ocorrem espontaneamente na sociedade, vamos dizer assim. Entre os anos 20 e 50 desse século, muitos antropólogos envolvidos nesse debate travaram celeumas com os pensamentos de Freud e Piaget. Aí aqui ela é bem irônica, né? Ela vai dizer o seguinte: o que se sabe ou se conhece desse debate no Brasil? Pouco ou nada. No entanto, entre os anos 30 e 40, os antropólogos tiveram uma atuação importantíssima no vasto programa de reforma curricular ocorrido nos Estados Unidos. Deles não se fala e nem se ouve nem se fala entre nós. No entanto, importantes aspectos para a compreensão da nossa visão da escola estão aí contemplados pelo fato de que muitos antropólogos que atuaram no processo vinham de uma linha tradicional e mesmo axial na antropologia, posto que eram discípulos de Boas, aquele autor que a gente estudou, tais como Margaret Mead, que dedicou toda a sua vida ao estudo da educação, e Ruth Bennett, mais de duas autoras que a gente viu, também citou rapidamente nas nossas aulas anteriores. Nomes que certamente não são estranhos aos ouvidos do estudante de antropologia, mas que certamente nunca são pronunciados nos corredores de uma faculdade de educação. Então ela está dizendo aí que esse interesse por essa relação entre antropologia e educação, ela existiu sempre na história, né, dessas duas disciplinas, na década de 20, década de 50. Freud e Piaget travaram um debate, mas o que ela diz é que para o Brasil isso não repercutiu, né? Isso não se sabe, não se conhece, né? Ela está dizendo aí. Na década de 30 e 40 também, ela está dizendo que os antropólogos participaram ativamente do processo de discussão a respeito da reforma curricular nos Estados Unidos, né? Então, eu não conheço exatamente qual é o conteúdo, né, do currículo nas escolas norte-americanas, mas é interessante observar qual foi a medida da contribuição dos antropólogos, né, para a introdução desses conteúdos de natureza mais cultural. Para o Brasil, a gente vai discutir aqui na disciplina, né, um pouco dessa dimensão, né, do currículo, né, na medida em que disciplinas como História da África, História Indígena, né, elas passam a fazer parte, né. Mas aqui ela está dizendo que há esse interesse, há esse debate, que há um papel dos antropólogos, né, na discussão a respeito sobre o próprio sistema oficial de ensino, né, os sistemas formais. Ela vai dizer na página 2 ainda que os discípulos de Boas, nesse início de século, dão continuidade ao próprio Boas, um pouco que a gente viu também na nossa aula passada, quando este nos alertava para o fato de que tínhamos um modelo pedagógico ocidental que iria nos conduzir a uma pedagogia da violência. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante, né? Porque Boas já está dando uma tacada crítica aqui muito importante em relação ao modelo pedagógico ocidental, que é o que domina hoje, né, que está nas políticas públicas, que o Estado conduz, e que, segundo a visão do Boas, poderia descambar para o que ele está chamando aí de pedagogia da violência. Eu achei essa categoria aqui muito interessante pelo que ela tem de capacidade, eu diria que explicativa, sobre o que acontece inclusive na educação brasileira. E a gente vai mostrar algumas coisas aqui para vocês que despertam isso. Vamos ver aqui como é que ele continua. Hoje, quando vemos as dificuldades das escolas, em particular das escolas públicas da periferia, o fato de a escola, como valor, não fazer eco entre os estudantes, a indisciplina violenta, a evasão escolar e sua face mais cruel, a exclusão social, só para citar alguns problemas do nosso tempo, cabe perguntar qual a natureza dos riscos de que falava Boas. Rapidinho, só estava consultando aqui os slides. Qual a natureza dos riscos de hoje? Para ele, a realidade de seu tempo apontava um risco para os povos do futuro e para o próprio futuro da civilização. A razão era que, historicamente, a nossa sociedade e a escola que lhe é própria não desenvolviam e não desenvolvem mecanismos democráticos perante as diversidades sociais e culturais. Então vejo que tem duas coisas muito importantes aqui que o Boas traz na reflexão que ele fez também sobre a educação. Uma é essa ideia aqui da pedagogia da violência, que aqui tem algumas situações que a gente vai desenvolver aqui mais à frente, né, que no Brasil são muito presentes, né? Evasão escolar, violência, periferia, exclusão, né, o descrédito com a escola, a crise da escola, a crise da pedagogia.
E também o fato de que as sociedades e a escola não estão preparadas para lidar com mecanismos democráticos diante da diversidade social e cultural. Eu achei isso bem interessante também. Porque ele está fazendo essa reflexão, logicamente, que para os Estados Unidos, né, para a sociedade que ele vive, mas são questões muito presentes para o Brasil. Eu diria que até hoje. E aí tem, inclusive, recortes que a gente pode fazer, porque Boas ele escreveu isso pensando para os Estados Unidos e pensando naquele momento ali que ele escreveu. Então é começo do século XX. Então talvez a reflexão que a gente for fazer aqui possa beber dessa colaboração que o Boas está trazendo, porque a gente está tratando de uma situação específica, que é a nossa brasileira, mas num contexto de muitos anos depois, né, do que ele escreveu. Então cabe, por exemplo, a gente perguntar, questionar de que forma o Brasil avançou, de que forma o Brasil produziu, né, mecanismos democráticos, já que nós somos uma sociedade notadamente multicultural. Mas aí, para a gente avançar nessa discussão, nessa proposta que ele coloca aqui da pedagogia da violência, aí eu vou trazer aqui algumas imagens para a gente pensar o que a gente pode estar pensando a respeito dessa pedagogia da violência. Eu pensei basicamente aqui numa pedagogia da violência simbólica, né? Na medida em que a gente vê situações muito drásticas no ambiente escolar, na medida em que ele se relaciona a fenômenos como pobreza, exclusão social, racismo, tráfico de drogas, violência urbana, as várias dimensões, né, de problemas sociais que existem. Aí a gente vê, por exemplo, nessa imagem, né, eu peguei do Google, e eu não sei exatamente onde é essa escola, né, mas a gente vê aí o esforço que a criança está fazendo para apagar, né, ela está pendurada aí no quadro, né, o quadro pode cair a qualquer momento. A gente vê as qualidades dos bancos, né, da escola, né, a criança ali, para você ver. Então isso é uma expressão dessa violência dessa categoria que o Boas está colocando, né, como é que é, meu Deus, rapidinho. Pedagogia da violência, né? Essa pedagogia da violência, como o Boas está trazendo. Isso. Aí a gente vê também, né, um pouco essa realidade, né, escolas em situações periféricas, né, as dificuldades que as crianças têm de manter uma rotina, de desenvolver o seu processo de aprendizagem, né? Isso é muito comum, isso no Brasil, né? Aí já é uma escola brasileira, né? Eu não sei exatamente onde, mas a gente é um exemplo disso, né? Como é que esse processo é um processo violento, né? Um processo de exercer a educação formal no ambiente de precariedade. Violência na escola, né? Outra situação muito lastimável que vem ocorrendo muito nos últimos tempos, a presença da polícia militar. Tem se dado respostas como a militarização das escolas como possível resposta, né? O Brasil não é uma sociedade que tem essa tradição de militarista, né? De ser uma sociedade militar. Nós somos um povo que estamos há mais de 100 anos sem guerras, a gente não vive em guerra com os nossos vizinhos, não tem necessidade de ser uma sociedade militar. O que a gente pode dizer socioantropologicamente é que nós somos uma sociedade violenta, aí sim. Agora militar já é diferente. E então é uma foto, né, que eu acho que expressa muito, né, essa pedagogia da violência, né, que a gente tem no Brasil, né, a violência cada vez mais presente. Uma outra questão, a questão da exclusão, uma pesquisa interessante que eu encontrei, que vai dizer que a evasão escolar está na raiz da violência sistema do Brasil. Essa pesquisa é muito interessante. O pesquisador identificou que ele fez uma pesquisa com presidiários e com menores infratores. Aí ele identificou que a grande maioria, né, dos presidiários, menores infratores, tinha abandonado a escola bem cedo, né? Então ele correlacionou a questão da evasão à questão da violência. Então, se tem altos índices de evasão escolar, isso pode ter como consequência
aumento de índices de violência, porque aí vai todas as consequências sociológicas que a gente entende que ocorrem com a evasão escolar. A criança se desliga da escola, fica ociosa, fica vulnerável ao aliciamento, né, da violência urbana, ao tráfico de drogas, e isso vai, consequentemente, gerar problemas relativos à violência urbana, né? Então é bem interessante isso, né? A pedagogia da violência, a gente entender como é que a evasão, né, ela pode resultar nisso, né? Nessa questão da violência. Aí no Brasil a gente vê, né, infelizmente, o noticiário está cheio, né, de expressões de violência, né, no ambiente escolar, no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, quase todo mês crianças são baleadas, né, através de bala perdida. Essa imagem ela ficou muito emblemática, né, porque a menina foi atingida dentro da escola. Aí a farda da menina, né, suja de sangue. Então, assim, uma coisa muito, muito forte, né? E quando eu vi essa categoria Pedagogia da Violência do Boas, rapaz, o Brasil tá dando de 10, né, em relação a essa questão da pedagogia da violência. Aí avançando, Antropologia da Educação, ela vai dizer o seguinte: na relação entre antropologia e educação, abre-se um espaço para debate, reflexão e intervenção, que acolhe desde o contexto cultural da aprendizagem, os efeitos sobre a diferença cultural, racial, étnica e de gênero, até os sucessos e insucessos do sistema escolar, em face de uma ordem social em mudança. Nesse sentido, como ciência, e em particular como ciência aplicada, a antropologia e os antropólogos estiveram, no passado e no presente, preocupados com o universo das diferenças e das práticas educativas. Então ele está dizendo aí, né, as temáticas, né, que a antropologia vai poder tratar em relação à escola, o contexto cultural da aprendizagem, isso a escola ela atua no ambiente cultural, né, no ambiente específico. Vocês vão estudar, eu acredito, na pedagogia, um autor brasileiro que é referência nesse sentido, que é o Paulo Freire, uma referência mundial, quando ele trata dessa questão do contexto cultural da aprendizagem, os efeitos sobre a diferença cultural, isso que a gente está dizendo aqui da diferença, racial, étnica, de gênero, sucessos e insucessos do sistema escolar, né? Isso aqui se chama de trajetórias, né? Trajetórias escolares, né? Então a gente pegar, por exemplo, aqueles meninos lá que foram presidiários, né? Eles são... Qual é a trajetória escolar deles, né? Uma trajetória escolar que reflete um fracasso da sua própria trajetória e da escola em oferecer alguma perspectiva de opção de vida, né, para aquele sujeito, né? Por sua vez, e aí a gente correlaciona, né, quais são os casos de sucesso, né, quais são as trajetórias de sucesso, né? Muitas vezes, né, aquele sujeito, né, aquele adolescente, aquela criança, né, que teve as condições, né, de estudar, teve o apoio da família, teve condições e tal, recebeu, a família pagava o inglês, pagava a aula de balé, pagava a natação, né? São as trajetórias de sucesso, né? E a gente vê que tem um corte aí social e econômico, né, em relação a isso. E aí a sociologia e a antropologia vão estudar para a gente entender quais são as dimensões, quais são as dinâmicas, quais são as determinantes na produção dos sucessos e dos insucessos na trajetória escolar. Como diz Galli, tais questões fazem convergir os estudos da cultura, no caso da antropologia, e dos mecanismos educativos, no caso da pedagogia, possibilitando a existência de uma antropologia da educação, tema e produto de uma grande conversa do passado. Isso também ocorre no presente, posto que a antropologia e a educação estabelecem um diálogo, do qual faz parte também o debate teórico-metodológico das chamadas pesquisas educativas, relacionadas às diversas e diferentes formas de vida, que nesse final do século estão ainda a desafiar o conhecimento. Em jogo as singularidades, as particularidades das sociedades humanas, de seus diferentes grupos, em face da universalidade do social e sua complexidade através dos tempos, em particular no mundo que se globaliza. Então, aí ele está colocando, né, como é que se dá esse encontro, né, entre antropologia e educação, né? Então há toda uma dimensão importante, né, que vai estabelecer esse diálogo, né? Ela está colocando aqui dentro de um campo científico específico, que seria a antropologia da educação, que não é a disciplina da gente, a disciplina é fundamentos antropológicos da educação, aí tem essa diferençazinha, que são detalhes, né, que a gente vai... Mas
até na própria organização das disciplinas, né, nas universidades, né, é mais comum ter sociologia da educação, né, talvez seja um campo mais estabelecido, né, e antropologia da educação é um campo que não tem tanta institucionalização, né, existem pesquisas, a professora é uma pesquisadora dessa área, e disciplinas como essa, né, de fundamentos antropológicos da educação, elas acabam servindo como um canal de escape, né, de diálogo, né, de expressão, né, de apresentação das pesquisas que são desenvolvidas nesse campo aí da antropologia da educação. Educação em grupos sociais, certo? Aí tem uma dimensão importante também que a antropologia vai colaborar, que é essa dimensão da especificidade com o qual cada grupo social pensa a questão dos seus processos de socialização e de educação. Ele diz o seguinte: a educação, nessa forma primeira, é uma modalidade de ajustamento psicossocial, que resulta numa forma de controle social com base na organização social e no horizonte cultural partilhado por um grupo. Um aspecto a considerar é que a cultura é entendida como técnica social de manipulação da consciência, da vontade e da ação dos indivíduos, com a finalidade de modelar as personalidades humanas dos membros do grupo social, tal como afirma Florestan Fernandes ao tratar da educação de Tupinambás. Então, a educação tem muito esse sentido durkheimiano, né, que se discute na sociologia da educação, de que a educação tem a função social de formar o ser social. Então, é para amoldar o indivíduo às estruturas de representação do grupo, né? Na antropologia, você vai estudar isso, né, através do trabalho de campo e tal. O Florestan Fernandes, que é um grande sociólogo, estudou, né, fez estudos em comunidades indígenas, entre os tupinambás, ao tratar da educação. Então, existe toda uma contribuição aí das ciências sociais nesse sentido. Da mesma forma, que também outras abordagens, como a de César Melatti. Ele vai dizer, para exemplificar que todas as sociedades possuem técnicas para estimular e corrigir seus membros da infância à idade adulta, via transmissão de conhecimento, valores e normas, Melatti relata o processo educativo de uma criança marubo. Diz ele, durante o tempo em que o indivíduo é uma criança de colo, sem dúvida já se inicia sua formação como marubo. Ela pressupõe desde o contato com os alimentos até outros hábitos, como amarrar os pulsos, os braços, os tornozelos, as pernas para que se engrossem, fazendo dele um bom trabalhador no futuro. À medida que cresce, esse sujeito está sujeito a tapas, empurrões ou ainda punições quando faz algo de errado. Uma punição comum é a ortiga, que é passada no corpo para que a criança deixe de ter preguiça e torne-se aplicada no trabalho. Da mesma forma, quando maiores tomam injeção do sapo, uma espécie de queimadura em pele viva que espanta a preguiça, e o panema, né, que seria o azar. Então vejo aí essa forma do marubo, né, educar suas crianças, né. Será que vocês iam estar dispostos a ter uma experiência lá entre os marubos, né, ser educados entre marubos? O que vocês acham aí? Bom, aí a gente traz aqui a discussão sobre... o texto levanta essa reflexão sobre o que seria educação no contexto indígena, né? Aí é interessante para a gente refletir sobre isso, porque aí tem algumas variantes, né? Algumas dimensões, algumas sutilezas, né, do debate que diz respeito ao ponto de vista com o qual a gente vê, que vão colocar complexidades, né? Por exemplo, a primeira foto aqui. Essa primeira foto a gente vê crianças indígenas com artefatos educacionais tipicamente ocidentais, como caderno e canetas, né, réguas aqui, né, fitas métricas e tal. Aqui tem um quadro, né, tem tipo um banner. Então, provavelmente no ambiente escolar, né? Aí eu pergunto para vocês aqui a respeito do que significa, né, esse ambiente aqui, né? A instituição escolar, a forma de tratar a educação, né, de tratar o processo educativo, será que é próprio dessa cultura aqui? Será que essa cultura aqui, será que isso aqui é um fazer que diz respeito às características do grupo deles, né? Ou
essa prática veio de fora, né, e foi implantada aí aos indígenas, né? A questão aí que eu coloco. Por sua vez, aqui do lado a gente vê uma roda de mulheres indígenas produzindo aqui. Eu não consegui identificar o que é, mas estão produzindo, sem ser arco e flecha, mas estão produzindo aqui em conjunto, né, um artefato lá da cultura deles, né? Então vocês veem aqui que elas estão produzindo em conjunto, né? Provavelmente houve um processo aqui de ensino, um processo de aprendizagem, em que esse conhecimento foi transmitido a elas e hoje elas estão executando aí, né? Então, para a gente refletir aqui, né? Qual desses processos educacionais tem mais a ver com as características da cultura indígena, né? Esse processo aqui que se parece muito com o nosso, né, ocidental, ou é esse? Aqui uma outra dimensão pitoresca, eu diria, de como é que a gente vê, né, a questão do índio, né, e a questão da educação, porque o autor vai colocar esse debate no sentido de que da educação como uma visão colonialista e ou colonizadora sobre os índios, né, que é o modo etnocêntrico como a nossa sociedade olha para os índios. A nossa sociedade, por exemplo, olha para os índios e diz que tem o Dia do Índio, dia 19 de abril. E aí nesse dia, todas as crianças do Brasil, não índios, se fantasiam de índio e vai fazer brincadeira de oca, vai brincar na oca, né? Então, quer dizer, que visão é essa, né? Que tipo de visão é essa sobre os índios, né? Por que tem o Dia do Índio? Será que o índio comemora o Dia do Índio, né? Será que pro índio o Dia do Índio é todo dia, né? Que é o dia dele, né? O que os índios iam achar disso, né? Iam achar dessas figuras aqui horríveis, né? Olha que índio feio, que boneco feio esse aqui e tal, né? Ó, coisa ridícula, coisa feia, né? Ó a cara dessa criança aqui, será que ela tá feliz? Ó a cara desse, né? Ou seja, aqui é a dimensão dessa visão colonialista, colonizadora que se tem sobre os índios, de que no Brasil tem um Dia do Índio, né? Que é esse índio aqui que não tem identidade, né? Esse índio genérico, né? Que não é de uma entidade, não tem uma etnia e tal. Então é essa dimensão que a gente tem, como é que a gente trata os índios, né? Então assim, vocês já não vão fazer isso, né? Nas escolas de vocês não vai ter Dia do Índio, vocês vão colocar outro debate e tal. Não é para fazer Dia do Índio, né? Dia do Índio não existe. Bom, a educação nas sociedades indígenas, ela ocorre como um processo de socialização, né? E aí, como um processo de socialização, ela tem a ver com aquele processo que a gente colocou lá no começo, que é um processo informal de educação. Então, aqui a gente está vendo um ritual, eu não sei exatamente que ritual é um ritual indígena, está numa festa, né? Tem várias pessoas, as pessoas estão dançando aqui no meio, tem uma roda e tem as crianças na roda aqui. Essas crianças estão sendo educadas a entender esse ritual, a fazer parte desse ritual e, nesse sentido, se apropriar dos símbolos culturais da sua cultura, né, do sistema simbólico da sua cultura, num ambiente que não é um ambiente escolar. Então, é o que se diria, né, na categoria lá da educação, num ambiente escolar, num ambiente informal, num ambiente de aprendizagem informal, né? Que para os índios é o próprio processo de socialização deles. Eles passam naturalmente por esse processo de socialização. E nesse processo de socialização eles são educados, né? Então, é nesse sentido que a gente questiona aqui, que a escola, ela não é uma instituição indígena. E de que a escola, a presença da escola nas sociedades indígenas, talvez represente uma violência simbólica, um ato colonialista, né, por parte da sociedade branca, da sociedade ocidental, né? Então a socialização indígena se dá desse jeito, né? Eles estão sendo educados, né? Tem valores sendo transmitidos, conhecimentos sendo transmitidos, né? Toda uma discussão aí sobre a reprodução simbólica das sociedades, né? Educação e superação do etnocentrismo. A compreensão das diversas sociedades humanas em seus próprios termos, através de questionamentos dos valores das convicções da sociedade, como diz Novaes, permite o conhecimento através da crítica ao etnocentrismo, à intolerância e à não aceitação da diferença. A superação do etnocentrismo, a apreensão do diverso para compreendê-lo em relação, significa relativizar o próprio pensamento para construir um conhecimento que é outro.
Então é um pouco da aula que a gente vinha, da aula passada, que vínhamos discutindo, e aqui tem uma aplicação, né? Como é que para a gente pensar esses processos educativos, a gente tem que abrir mão dessa visão ocidental, né? Sobre o que é o processo educativo, né? Educação e colonialismo. Nesse movimento de tensão e compreensão reside a natureza do diálogo entre antropologia e educação, já que ambas são devedoras científicas do processo de imposição de si ao outro. Posto que pelo desenvolvimento do mundo colonial e do colonialismo ocidental, cuja meta visava suprimir toda e qualquer alteridade em nome de um modelo de vida cultural e pedagógico de tipo etnocêntrico, autocentrado e homogeneizador, o diálogo revela como ponto comum a cultura, entendido como instrumento necessário para o homem viver a vida, distinguir os mundos da natureza e da cultura, e ainda como lugar a partir da qual o homem constrói um saber que envolve processos de socialização e aprendizagem. Então vejam que isso diz respeito àquelas imagens que a gente estava vendo, né, que a gente estava observando. Né, um modo de vida, uma visão de mundo colonialista, né, que tenta impor uma forma de entender a cultura de uma maneira homogeneizada, autocentrada, etnocêntrica, e de outro, um processo de educação que envolve a própria socialização e a aprendizagem. Né? Então, é importante tomar essa dimensão dessa relação, né, para entender como é que se dá um processo que respeite a essa diferença. Aí tem algumas posições sobre os antropólogos, né, a respeito da educação. Ela vai trazer aqui a posição de alguns antropólogos. Primeiro é Boas, né, a posição de Boas sobre o sistema escolar americano. E são posições bem interessantes. Eu até me surpreendi, que eu não sabia exatamente que existia uma produção, né, no campo da educação por parte desses antropólogos. E é bem interessante isso. O Boas será um crítico atuante diante do sistema educativo americano, denunciando, entre outras coisas, a ideologia que lhe serve de base, centrada na ideia de liberdade e sua prática educativa de cunho conformista e coercitivo, visando criar sujeitos sociais adequados ao sistema produtivo, segundo um modelo ideologizado de cidadão, e demonstra através de estudos diretos obtidos no campo educacional que a escola inexiste como instituição independente e, como tal, não possibilita a independência e a autonomia dos sujeitos que aí estão. A meta da escola centra-se num aluno modelo que desconsidera a diversidade da comunidade escolar e, para contê-la, atua de forma autoritária. Então, aqui a violência, né, naquela visão da violência como um poder simbólico, da escola como um poder simbólico mesmo, uma ação, né, de poder que é exercida para impor valores da sociedade sobre os indivíduos novos, né, que estão entrando na sociedade. Então, Boas vê isso no sistema educacional norte-americano. A Margaret Mead e a educação. A corrente americana terá maior preocupações com a questão educacional, cuja continuidade se fará com os alunos de Boas. Ruth Bennett e Margaret Mead dedicaram-se aos estudos do campo educativo e trazem à tona a questão da diversidade das culturas, vista por ângulos diferentes. As formas operativas da cultura dentro dos processos educativos nos primeiros anos de vida, os ciclos de desenvolvimento da infância, a idade adulta e o papel da educação formal e informal. A questão do controle social, o campo das emoções e do sexo, as dificuldades educativas e as relações entre grupos dentro dos estados nacionais e deles com os outros, como por exemplo a América e a África, e o mundo ocidental e oriental, a adolescência e a formação da personalidade, entre tantos outros temas que podem lecar na produção culturalista do início do século até os anos 50. Então, como a Margaret Mead e a Ruth Bennett que vão também tratar, né, vão entrar nessa discussão, colocando essas temáticas aí em debate dentro do campo da educação. A posição de outros antropólogos, né? Outros antropólogos também discutem a escola e a educação, aí que são Herkovsky, o Redfield e o Kluckhohn, que apontam para a questão da escolha cultural, do papel da cultura e das experiências vividas, que marcam e constituem um universo centrado no relativismo. São parte da discussão a negação dos chamados testes de inteligência, tão em voga nos anos 30 e 40, as dificuldades de integração cultural do diferente, em face da visão etnocêntrica da organização cultural escolar,
as questões da tarefa do educador perante as experiências pessoais e a herança cultural, e ainda a questão dos valores de cada grupo em face dos conflitos entre grupos e perante as diferenças. A relativização dos saberes e as conexões entre os saberes diversos só se fizeram possíveis em razão de experiências vividas e da integração do mundo na cultura de cada um. A exigência, portanto, de se pensar um saber e uma aprendizagem diversa, porém de igual valor, coloca em vigência uma ética no fazer antropológico e lhe dá uma dimensão política afinada com o seu tempo. Então, eles estão alertando aí, né, de que se a gente quiser realmente respeitar as sociedades, respeitar as culturas, essas culturas alheias, é preciso levar em consideração essa prática antropológica da relativização, né? Quais foram as influências desse debate no Brasil, né? A autora coloca, né? Basicamente, a gente viu na aula passada a influência do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, que foi o aluno de Boas, e na década de 40 e 50 chegou no Brasil através da Universidade da Bahia, estudos inspirados mais tarde na proposta do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, dirigido por Anísio Teixeira, que é esse importante teórico da educação brasileira, em termos de pesquisa de programas educacionais no Rio de Janeiro, entre os anos 50 e 60, né? No entanto, a crítica feita a tais estudos, já a partir da década de 40, parece não fazer parte da reflexão daquele momento, como não faz na atual retomada da aplicabilidade das técnicas de pesquisa antropológica ao estudo de sociedades complexas na antropologia e na educação. Então, Gilberto Freire, Anísio Teixeira, né, são personagens que vão ser importantes nessa consideração, né, de elementos da diversidade cultural relativos aos processos educacionais no Brasil. E aí, ela vai finalizar o texto, vai encerrar o texto, encaminhar a discussão do texto para o seu ponto final, trazendo uma dimensão da atualização da antropologia, da própria antropologia. Como é que a antropologia se atualiza através de uma perspectiva em que os estudos, vamos dizer assim, o avanço da antropologia vai fazer com que se realize muitos estudos na cidade. Então a antropologia vai deixar de ser só aquela ciência que se preocupa com sociedades rurais, mais sociedades urbanas, e nas sociedades urbanas toda uma preocupação de aplicar um método de estudo simbólico das sociedades para as sociedades complexas, né? As sociedades urbanas, né? As sociedades que existem na cidade, né? E isso traz uma nova complexidade, uma nova dimensão, né? Um novo contexto para a antropologia, né? Ela diz assim: os antropólogos mudaram seu objeto, né? Desde que esses mudaram seu campo para as cidades, né? Diz a Alba Zaloar. Ao mesmo tempo, a necessidade de aplicar seus métodos, seus conceitos e paradigmas às sociedades complexas instala o desafio e a aventura, que é conhecer outros mundos simbólicos no interior do nosso próprio mundo. Então é interessante porque a antropologia vai lançar esse olhar sobre o outro, mas agora dentro da sociedade do eu, não mais na sociedade do outro. Então, dentro mesmo da cidade, é possível lançar mão desse olhar que vai entender a diversidade. Então isso é interessante, porque tu vai encontrar outros naquilo que você achava que era eu. Então isso é bem interessante, é uma perspectiva que faz colocar desafios aí para a gente pensar a nossa atuação, né, no campo da educação. Tal desafio, segundo Zaloar, constitui-se uma visão de mão dupla em que estão em jogo a objetividade e a teoria científica, e também a sensibilidade interpretativa de quem se propõe a singrar mares a lá Malinowski, né? Então caminhar, né? Segundo Malinowski, né? Basicamente, esse texto ele acaba inaugurando esse debate. Esse debate eu acho que é muito importante sobre a consideração das dimensões culturais para a gente pensar os processos educativos. De maneira que eu finalizo colocando essa imagem para a gente refletir a respeito do que eu acho que é o nosso desafio específico aqui, da gente pensar na nossa sociedade maranhense, né, no nosso Maranhão, o desafio de uma educação multicultural, né? E aí o multiculturalismo aí pensando, né, essas diversas matrizes que compõem historicamente e sociologicamente e antropologicamente a sociedade maranhense. Os indígenas, os negros,
os migrantes, os portugueses, os europeus que vivem no Maranhão, né? Então, como é que a gente pensa essa amálgama, né? Essa amálgama cultural, né? Que é multicultural, né? Aqui é a imagem do dia de São Marçal, o festejo em homenagem a São Marçal, em São Luís, lá no bairro do João Paulo, onde todos os grupos de Bumba Meu Boi de Matraca se encontram para uma comemoração absolutamente alucinante durante todo o dia, debaixo de muito sol. Os grupos de Bumba Boi se apresentam em louvor ao São Marçal, e é uma coisa assim que eu fiz trabalho de campo sobre isso. O meu TCC de conclusão de curso em Ciências Sociais foi sobre um grupo de Bumba Meu Boi em São Luís, que é o Bumba Meu Boi da Maioba, e eu participei diretamente disso aqui durante muitos anos, né, fazendo trabalho de campo também como brincante. E é uma coisa absolutamente sensacional, assim, para dizer para vocês. É uma coisa absolutamente fora quase de outro mundo, assim. A gente pensar essa intensidade aqui cultural, né? Aqui a gente vê as índias, né, de um boi. Aqui não dá para identificar qual o boi é, mas as índias dançando é uma coisa muito bonita, né, esteticamente. Eu acho muito bonito, né, a gente pensar essa questão. Aqui os caboclos de pena, né, também personagem do meu boi de natureza indígena, caboclo de fita, né? Vocês imaginam o calor que está debaixo disso aqui, né? As pessoas, ó, aqui, né? O calor que está debaixo dessas penas, né? E as pessoas passam um dia todinho no sol nessa manifestação. Então, uma expressão, eu usei essa imagem aí para ilustrar simbolicamente o quão forte e o quão rico é a cultura maranhense. E essa síntese aí serve para a gente pensar e refletir sobre como a gente pensa a educação diante de um contexto de imensa diversidade cultural que existe no nosso estado. É isso, a gente continua com outras discussões que a gente vai trazer. Eu acho que por hora esse texto ajuda a gente a levantar esse debate. E aí a gente, deixa eu ver aqui se dá para encerrar aqui, ficou escuro. Mas é isso, a aula é para levantar essa discussão, e a gente se coloca à disposição agora para a gente dialogar, trocar uma ideia e avançar no nosso debate, tá bom? Abraço, boa tarde e até mais.